Continuando a nossa aula, vamos falar agora sobre o conceito de deformação específica e diagrama de tensão por deformação específica. Bom, vamos falar então sobre o conceito de primeira coisa, diferenciar o que é deformação por deformação específica. Na língua portuguesa, pelo fato desses nomes serem muito próximos, a gente acaba se confundindo o que é um e o que é outro, tá? Até no inglês, pelo fato de ser diferente a nomenclatura, a gente até consegue separar o que é um conceito e o que é outro. Porque em inglês, deformação seria deformation e deformação específica a gente chama de strain. Tá? Então são nomes diferentes. Na língua portuguesa está muito relacionado. Então tem muita gente que confunde deformação com deformação específica. Tá? Vamos entender esse conceito. Vamos, no primeiro caso aqui, pegar essa barra. Essa barra ela tem um comprimento L e eu faço uma deformação delta. Eu faço um esticamento dele. Eu faço a deformação. Tá? Bom, se eu pegar agora um outro corpo, tá? E o que acontece? Eu deixo esse corpo com 2L de comprimento. E eu faço uma deformação de 2Δ. Se eu comparar um corpo e o outro, qual que se deformou mais? Tá? Bom, se você olhar de cara, esse aqui se deformou mais. Ele se deformou 2 vezes mais do que o outro. Só que quando eu uso os cálculos para uma deformação específica, esse valor é igual a um ao outro. Tá? Peraí, como assim? Um deformou mais do que o outro e no final você fala que a deformação específica é a mesma? Exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. E eu vou mostrar para vocês por que é que ele chegamos a essa conclusão. Bom, vamos falar então de deformação e deformação específica. Vamos diferenciar esses conceitos. Em termos de definição, deformação é o quê? É o deslocamento total de um corpo quando submetido a um esforço. Tá? Ou seja, se eu pego um corpo ali, ele tem 1 metro, eu aplico um esforço de tração, ele começa a ter 1,1 metro quando eu aplico essa força. Tá? Então, qual que é a deformação que eu tenho? Vai ser 1,1 menos 1 metro. Ou seja, dá 0,1 metro ou 10 centímetros. Ponto. Isso é deformação. Agora, a deformação específica ela é um deslocamento relativo de um corpo quando submetido a um esforço. Ou seja, o que é a relação dele? É a relação do quanto ele esticou pelo comprimento inicial. Tá? Quando a gente faz isso, a gente está pegando uma porcentagem do corpo quanto ele estica. Tá? E isso é uma informação importante que a gente tem que ter. Por quê? Se eu tenho um corpo, tá? Em que eu falo para você que ele tem 1 metro e estica 10 centímetros, ele pode vir até se romper. Agora, se eu pego o mesmo corpo de área de seção, só que tem comprimento de 100 metros, e eu aplico 10 centímetros, ele vai suportar essa carga. Por quê? Porque em relação ao corpo inicial, ele não precisa de tanta força para que ele tivesse essa deformação. Então, a deformação específica ela é uma porcentagem do quanto o corpo consegue esticar sem eu precisar dar os valores de comprimento inicial. Tá? Ou seja, se eu falo lá, por exemplo, a minha deformação específica máxima é de 10%. O que isso quer dizer? Que meu corpo, se tiver 1 metro, eu posso esticar até 10 centímetros e não se rompe. Se o meu corpo tiver 10 metros, eu posso esticar até 1 metro, que ele também não se rompe. Por quê? Porque ele tem essa capacidade de esticar até 10%. Bom, em termos de equação, a deformação específica é o quê? L menos L0. L menos L0 é o quê? É a deformação. Tá? Dividido pelo L0, que é o comprimento inicial. Então, vamos voltar naquele exercício anterior que eu falei para vocês. Tá? Na figura do slide anterior. Que eu falei que um corpo com L estica sigma, delta, desculpa, né? E você tem um corpo com 2L e 2Δ. E os dois têm, qual tem maior deformação, qual tem maior deformação específica, tá? Se eu pegar o meu corpo aqui, ó, no primeiro caso, ele tem L por delta, tá? Qual que é a minha deformação específica? É L menos L0, que é esse delta aqui, essa diferença em que os pontos saiu desse ponto e veio para cá, tá bom? Dividido pelo comprimento inicial que eu chamei de L, tá? Bom, então aqui
Se eu pegar agora para a segunda situação, em que o corpo é 2L e a deformação é 2Δ, quando eu calculo a deformação específica, o que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, que de deformação são 2 deltas, tá? Ou seja, deformação foi maior, só que o meu comprimento é 2L. Então, qual foi a minha deformação específica? Sigma sobre L. Ou seja, a minha deformação específica foi a mesma, mesmo ele tendo 2 vezes mais deformação, só que o corpo é 2 vezes maior do que ele era inicialmente. Se eu fizesse 2 sigma para esse corpo aqui com L, aí sim, aí eu teria maior deformação específica e maior deformação do corpo, né? Só que não é o caso, porque o corpo tem 2 vezes o maior comprimento. Então vejam que só eu falar um corpo que ele se deformou 10 centímetros, não me passa uma informação segura se realmente esse corpo possa ter rompido ou não, tá? Eu preciso ter o comprimento inicial para saber qual que é a deformação máxima em que ele pode chegar até a sua ruptura. Bom, vamos falar então de outra coisa, né? Vamos ver como que funcionam essas relações. Então, a força, como que ela faz? Ela está aqui no corpo e eu tenho um comprimento que eu chamo de L0, tá? Aí o que acontece? Quando eu aplico essa força P, ele vai provocar uma deformação. A deformação é uma resposta do corpo visível, que eu posso ver, porque o corpo está esticando, ele está encurtando, tá? Nesse caso, tá? A tensão nós não conseguimos ver, a gente não consegue ver a tensão sendo desenvolvida dentro do corpo, mas a deformação é algo que ele pode ser visível sim, tá? Bom, então a deformação, o que ele faz? Quando eu estou com essa força P aplicada, ele vai esticar, nesse caso aqui, porque está no sentido de tração. E o meu corpo vai ter L de comprimento. A deformação específica vai ser o quê? Vai ser a relação entre essa diferença da deformação do corpo, que é o nosso L menos L0, dividido pelo L0 do nosso corpo. Tá bom? Então, basicamente, a equação é essa para calcular a deformação específica. Bom, então vamos ver quais são os tipos de deformação que um corpo pode ter. Tá? Já que eu falei que tem diferentes tipos de força que provoca diferentes tipos de tensão, nós também vamos ter diferentes tipos de deformação. Nós temos tipos de deformação do tipo linear. O que é linear? Ela ocorre em cima de um eixo, de uma linha. Tá? Nesse caso, nós temos tensão normal de tração, que é quando o corpo estica, e nós temos tensão normal de compressão, que é quando o corpo comprime, se encurta. Só que essa daí nós conseguimos ver, porque ela sai de um ponto e vai para outro. O corpo está aqui parado. Eu faço uma tração, essa superfície que está nesse ponto vem mais para o outro lado. Então eu consigo ver isso daí, essa deformação nesse eixo. Porém, há outros tipos de tensão de deformação específica, de deformação do corpo, em que não necessariamente eu consigo ter uma deformação em cima de uma linha, tá? Esse tipo de deformação, ele é angular, tá? Nesse caso, nós temos as tensões de flexão, que acontece quando eu faço um corpo fletir, eu até vejo ele formar uma barriga, mas a área de seção dele não modifica, continua a mesma. Ou seja, essa deformação, ela é angular. Por quê? Porque eu tenho várias seções de área e quando eu faço esse abaulamento, essas áreas de seção vão se deformando em cima de um ângulo entre essas áreas, tá bom? Mas eu não vou entrar muito nesse sentido agora, porque a gente vai ver mais para frente no curso. E um outro tipo de deformação, que esse eu nem vou entrar porque não é cabo de projetos civis, né? São as tensões de torção. É quando você pega uma barra e você gira ela. Quando você gira, tá? Você não tem uma deformação visível. Mas se eu traçasse uma linha e provocasse esse giro, você veria que essa linha ela iria ter uma deformação angular nesse ponto, tá bom? Bom, mas mais uma vez, como falei para vocês, não vou entrar nesse mérito com vocês, só para ter conhecimento.
Bom, tipos de deformação normal que a gente está trabalhando, né? Está trabalhando com forças axiais, então vamos trabalhar em cima das deformações lineares. O que é deformação de tração? Deformação de tração é como eu falei para vocês, nós temos uma força que vai no sentido para fora do eixo, e o que acontece com ele? Ele vai esticar. Quando nós temos deformação de compressão, nós temos a mesma força em cima do eixo, só que para dentro, e o que vai acontecer com o corpo? Ele vai comprimir, tá bom? Essa é a situação. De certa maneira, um corpo não ganha volume, né? Quando a gente estica no corpo nesse sentido, o que acontece com as áreas laterais? Elas encurtam, tá? Quando a gente faz uma compressão que ela diminui para cá, o que acontece com essa quantidade de material que estava daqui e cedeu para dentro? Ela incha. Então, por isso, quando a gente estica um corpo, ele acaba afinando, e quando a gente comprime o corpo, ele acaba embaulando, ele fica com uma área de seção maior, tá? Essas são a resposta do corpo quando a gente aplica um determinado tipo de tensão em cima dele, normal, seja de tração ou de compressão. Bom, vamos falar agora sobre a relação tensão por deformação específica, tá? Para a gente poder entender esse conceito, vamos falar alguns casos aí, tá? Vamos pegar uma barra carregada axialmente. Então, eu tenho uma barra que eu aplico uma carga e ele vai ter uma deformação. E uma deformação específica também, tá? Bom, se eu fazer um gráfico de força por deslocamento, ou se eu dividir aqui pela área e dividir aqui pelo comprimento inicial, ele vai ter uma curva. Vamos dizer que essa curva seja desse tipo aqui, tá bom? Num segundo caso, a gente vai alterar a carga e a área de maneira proporcional. Ou seja, eu vou aumentar 2 vezes a área, eu aumento 2 vezes a carga. Eu corto a área pela metade, eu corto a carga pela metade também, tá? Então, vamos pegar a situação aqui, que eu tenho um corpo que eu tenho uma área 2 vezes maior do que aquele primeiro caso, tá? E eu tenho aqui uma força 2 vezes maior, tá? O que vai acontecer com o corpo? Ele vai ter, para o comprimento inicial igual, ele vai ter a mesma deformação em cima desse corpo, tá? Por quê? Porque a tensão foi a mesma. Tensão é força pela área, 2P sobre 2A vai dar P sobre A, tá? Bom, de certa maneira, se eu fizesse novamente esse gráfico de P sobre delta, ou dividir aqui pela área para transformar em tensão, e dividir aqui por L, L0 e transformar em deformação específica, como que ficaria esse gráfico desse corpo? Ficaria da mesma forma. Bom, agora vamos pegar mais um caso. E se alterarmos agora o comprimento do corpo de prova? Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o corpo em 2L, tá? Só que eu tenho uma área e aplico uma força P, igual ao do caso 1. O que vai acontecer com esse corpo? Ele vai esticar 2Δ em relação ao que estava anterior, tá? Por quê? Porque eu estou aplicando a mesma tensão em cima dele. Então, se eu fizer o cálculo da deformação específica, vai ser 2Δ por 2L, vai ficar Δ sobre L. Se eu fizer para o caso 1, vai ficar Δ sobre L também. Então, se eu colocar num gráfico o nosso P por delta ou a nossa tensão pela deformação específica, vai ter o mesmo comportamento, igualzinho. Então, percebam que se eu tiver que montar um gráfico de tensão por deformação específica, que eu estou contando tensões que são força por uma unidade de área e a deformação específica que são deformações por uma unidade por comprimento de corpo, né? Eu consigo ter o mesmo gráfico. Por quê? Porque são notações que, mesmo que sejam valores dimensionais diferentes, o efeito é o mesmo no corpo de prova, tá?
Então, a gente consegue estabelecer uma relação entre tensão por deformação específica, tá? Só para a gente poder entender melhor isso daí, como é que funciona mecanicamente. Nós temos um corpo que ele aplica uma força. Quando aplica uma força, que eu falei para vocês, a resposta dele é uma tensão, tá? Por outro lado, essa tensão nós não conseguimos visualizar. Por outro lado, se eu quiser ter uma resposta visível de uma força aplicada no corpo, eu vejo pela deformação dele, tá? Então, de certa maneira, a força, ela vai provocar o quê? Uma deformação no corpo, que é o esticar ou encurtar. Só que se eu divido isso pelo comprimento inicial, eu tenho a deformação específica. Então, vejam que força eu provoco uma tensão e a força eu provoco uma deformação específica nesse corpo. Então, eu posso dizer que existe uma relação intimamente ligada entre tensão por deformação específica, tá bom? E é isso que é a base da gente poder trabalhar com os corpos de prova, para ensaiar mecanicamente eles. Bom, se eu pegar agora os nossos casos que a gente analisou. No primeiro caso, nós tínhamos um corpo de área A, força P, comprimento L e deformação sigma. Delta, desculpa. Se eu peguei o corpo e eu aumentei, eu dupliquei a área e dupliquei a força, ele teve o L pelo delta, tá? E no terceiro caso, nós dobramos o comprimento dele. Aplicando a mesma força e área do caso 1, ele teve uma deformação de 2 delta. Então, a gente vê que nesse caso daqui para cá, né, força P sobre A, que também ficou P sobre A, pela relação, e aqui a deformação específica seria delta por L, 2 delta por 2L também vai dar delta sobre L. Então, se eu montar uma relação entre tensão e deformação específica, como que ele vai se comportar, né? Então, eu tenho aí os dois eixos, tá? Eu posso colocar tensão no eixo Y e a deformação específica no eixo X. Quando eu faço a relação entre esses casos aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma constante, uma reta inclinada, tá? Essa reta inclinada, ela nada mais é do que a relação entre tensão por deformação específica, tá? E esse corpo se comporta dessa maneira, tá? Essa é a primeira relação que nós temos entre tensão e deformação específica. Isso para um corpo ideal, que ele aguentaria cargas infinitas e deformações infinitas. Isso é verdade? Não. Só para a gente poder ver, isso é um gráfico de um diagrama de tensão e deformação para um corpo real. Ele tem uma região em que ele é linear, como nós vimos anteriormente, só que se eu continuar aumentando a carga, ele vai ter uma diferenciação nessa relação de tensão por deformação. Por quê? Porque vai ocorrendo rupturas internamente a esse material, tá bom? Bom, eu não vou entrar muito agora em detalhes desse gráfico. Por quê? Porque nós vamos ver ele um pouquinho com mais detalhes durante o nosso curso agora de Mecânica dos Sólidos, nas próximas aulas, e com muito mais detalhes no quinto ano, com Ciência dos Materiais, tá? Mas esse gráfico é importante para quê? Para definir, nessa relação de tensão por deformação específica, propriedades mecânicas dos materiais e quais são as suas resistências dentro desse corpo, tá bom? E isso é importante para poder fazer projetos. Bom, para a gente poder finalizar a aula de hoje, vamos fazer um exemplo? Tá? Um exemplo simples, básico, tá? Um corpo de prova cilíndrico com diâmetro de 8 centímetros e comprimento inicial de 20 centímetros é colocado sob teste, tá? Quando aplica-se uma força de 40 kN, o corpo apresenta um comprimento de 20,2 centímetros. Calcule a tensão e a deformação específica. Bom, a tensão é dada por essa relação, força dividido pela área. Bom, o que eu tenho?
que a força é 40 kN. Bom, sempre eu vou colocar em newtons por milímetro quadrado para calcular a tensão, tá? Porque já sai em megapascal. Eu tenho que é 40 mil. Só que eu não tenho dado de área. O que eu falei? É um corpo cilíndrico de diâmetro de 8 centímetros, ou seja, a força está sendo aplicada na área de seção cilíndrica, tá? Ou seja, como que eu vou calcular a área de um corpo cilíndrico? Eu calculo por essa equação, πd ao quadrado sobre 4. Bom, nesse caso aqui, o que eu vou ter? Vou adotar o π valendo aproximadamente 3. O diâmetro eu já vou modificar para milímetros. De 8 centímetros para milímetros ele vira 80. Dividido por 4. Essa área é de 4.800 milímetros quadrados. Bom, retornando ali na nossa relação, substituindo a área por 4.800, a minha tensão no corpo é de 8,33 megapascal, tá bom? Bom, vamos falar agora da deformação específica. Deformação específica é L menos L0 dividido por L0, tá? E o que eu tenho? De L final é 20,2 menos o comprimento inicial, que é 20, dividido pelo comprimento inicial, que é 20. Então, fazendo essa relação aí, o meu corpo vai ter uma deformação específica de 0,01, tá? Posso colocar centímetro por centímetro, milímetro por milímetro, tanto faz, tá? Ou não colocar nenhuma unidade. Por quê? Porque a deformação específica, ela é adimensional. Então, o meu corpo ele teve quanto de deformação em porcentagem? É só multiplicar por 100, né? Que daria 1%. Tudo bem, gente? Então, é simples calcular, tá? Você determinar tensão e deformação específica, tá bom? Não é coisa complicada, não. O que você tem que enraizar são os conceitos, tá bom? Bom, de sugestão de leitura, deixo para vocês os capítulos 2 a 2.3 do Beer e os capítulos 1.3 e 1.4, 2.1 e 2.2 e 3.2 do Hibbeler, que vão falar 1.3 e 1.4 vai falar do conceito de tensão, 2.1 e 2.2 vai falar da deformação específica e 3.2 vai falar sobre essa relação tensão-deformação específica, tá bom? Do mais, desejo a todos um bom fim de aula, agradeço a atenção e na próxima aula a gente vai falar sobre as forças transversais, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.